Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Fabiano. Bem-vindos, amigos que estão acessando, que vão acessar, que vão estar conosco nessa programação dessa noite de quinta-feira, uma programação que a gente já realiza toda quinta-feira, o estudo das leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos. Lembrando, como sempre, toda essa programação está arquivada lá no canal SESC Crista Virtual, a nossa programação por inteiro, capítulo a capítulo, item a item que a gente vem estudando. E, Fabiano, estamos aí na próxima semana com nova programação. Nós vamos, se Deus quiser, iniciar uma programação no sábado, e no domingo nós vamos dar continuidade. Eu vou mostrar aqui para a gente conversar sobre os detalhes dessa programação, para que a gente possa entender, na realidade, o que nós vamos fazer. Bem, aqui está, sábado, 9 horas da manhã, nós vamos iniciar o programa Vibrações de Paz em Família, que é uma reflexão sobre as mensagens psicografadas por Chico Xavier, através do Espírito Neil Lúcio, na obra Jesus no Lar. Um livro extremamente interessante. Nós estamos convidando vocês para participarem conosco, aqueles que tiverem tempo, acessam depois, 9 horas da manhã. Estaremos, se Deus quiser, colocando no ar essa programação. E no domingo, olha aí, Fabiano, de novo, Fabiano, você vai estar no domingo. Nós vamos iniciar o estudo da obra Pensamento e Vida. Essa obra, Emmanuel coloca como sendo uma cartilha que é utilizada nas escolas no mundo espiritual de regeneração entre a morte e o renascimento. Muito interessante essa obra para o nosso estudo. E aí, como nós, na época, Fabiano, que nós iniciamos o Papo Domingueiro, era um papo descontraído sobre assuntos diversos, né? Não tinha, assim, muito a ver com doutrina espírita. Depois a gente introduziu a obra Vida e Sexo e continuamos com o Papo Domingueiro. Mas eu digo, deixa eu terminar a obra Vida e Sexo, que nós vamos iniciar uma outra obra, e a gente vai realmente colocar um nome condizente com a tarefa. E aí, quando for a partir do domingo, nós vamos ter o estudo domingueiro, que realmente é uma conversa sobre a obra, e o Fabiano vai estar comigo na abertura, dia 6, e o horário também mudou, 20 horas. Então, fica aqui o nosso convite para aqueles que têm um interesse no estudo dessa obra. E aí, Fabiano, domingo você já está convocado. Eu disse, obsessora daquelas. Quando pega para valer. Mas é isso, amigo. Nós estamos aqui com essa oportunidade, né? Vamos aproveitar bem, né? Custa nada. É isso aí, Dora, é isso aí. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos e amigas que estão aí já nos acompanhando e os que posteriormente vão assistir. É importante, quer dizer, você desenvolve um estudo e começamos a trabalhar a obra de benfeitores, não só dos benfeitores desencarnados, como dos encarnados, né? Chico Xavier é uma figura, assim, ímpar no movimento e o que... Quantos espíritos, né, através dele não trouxeram suas mensagens, aí principalmente Emmanuel, o próprio Neil Lúcio, André Luiz e tantos outros. E para mim é um grande prazer. Eu lembrei agora, você falou essa história de obsessora, quando fazíamos um estudo do desenvolvimento mediúnico, eu tinha esse trabalho de ser o dialogador, né? E a nossa mentora dizia assim, olha, evitem falar os nomes, assim, de vocês, assim, na hora do momento e tudo mais. Quando for se dirigir à entidade, aí era engraçado que tinha uma amiga médium que ela tinha a mediunidade de transporte, então cada médium tinha uma característica, ela era de ir até os locais, então eu ajudava a conduzi-la, e ela falava meu nome, porque ela se deparava com algumas situações, e a gente fazia ali o diálogo, dizia, você tá com seu mentor, você tá vendo aí do lado, ele tá te acompanhando, aí quando o dia terminou a reunião, eu disse assim, minha gente, meu nome já tá conhecido lá no umbral de tanto... Minha amiga chama meu nome. Não precisa dizer o nome, não, ele já sabe. A gente foi tão engraçado assim, porque descontraiu, né? Esse, gente, meu nome tá onde passou ali? Ali.
Mas é uma coisa que é importante, é o estudo, exatamente. A gente fala do estudo porque a gente sabe que todo trabalho na doutrina dos espíritos, em especial a doutrina dos espíritos, qualquer trabalho no bem, nós temos que trabalhar com a informação que Jesus nos trouxe, né, do vigiar e orar. Porque quando você se coloca num trabalho desse de renovação sua, e depois você passa a ser ali um mediador daquela mensagem, né, um transmissor pelas suas atitudes ou pelo seu verbo, é claro que aqueles que ainda estão na ignorância, que ainda estão muito focados em fazer o mal, eles não vão querer que aquele trabalho deles, que o que os mobiliza na sua realidade seja desfeito. Então, é claro que você vira, vamos dizer assim, um alvo, mas isso é uma característica normal, porque é exatamente a partir do momento que você desperta a atenção que você vigia, mas ao mesmo tempo aproveita sempre para dar a lição ali para a criatura tentar despertar, porque Allan Kardec colocou uma coisa muito interessante. Ele disse que nós espíritas não deveríamos burlar a consciência de ninguém, qualquer que fosse o clero, era a expressão que ele usava, né? Que deveríamos colocar a luz à disposição. E aí a criatura que saberia o que fazer com aquele facho de luz que foi colocado à disposição. Então é a mesma coisa na nossa relação. Claro que tem lá suas particularidades, suas peculiaridades. Existem aqueles momentos que exigem de nós um esforço. Muitas vezes a gente é pego nas nossas próprias imperfeições e elas são potencializadas por eles exatamente para que a gente torne isso mais difícil, mas não deixa de ser uma experiência e não deixa de dizer assim, ó, amigo, foi boa a tentativa, agora você me ajudou a ficar mais forte. Vamos agora então voltar para Jesus de novo, né? E assim a gente vai caminhando. Muito bem. Amigos, nós já estamos aqui com alguns amigos que já estão entrando. Vamos começar a nossa atividade, né? Estamos estudando aqui a lei de destruição. Deixa eu me ver. Lei de conservação. Eu já estou querendo destruir. É a próxima, não se preocupe. É a próxima, né? Olha o instinto mal como é que é, né? Quer construir, já quer partir para a destruição. Mas é isso. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo da lei de construção, que é de conservação, que é uma lei que nós já demos início há alguns dias atrás. Estamos aqui lentamente. E hoje nós temos aí algumas questões para serem abordadas. Vamos lá para a sua retrospectiva? Vamos lá. Bom, na última vez ficou aquela discussão em torno da situação da nossa atenção demais pelos animais ou por algumas coisas. Você lembra que a gente falou muito disso? E naquele momento eu lembrei-me do Livro dos Espíritos, mas a informação não está no Livro dos Espíritos, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. E eu encontrei a mensagem, e aí fica como nosso resumo exatamente para a gente entender um pouquinho dessa questão que às vezes a gente se coloca demais, a gente, como os Espíritos falam, a gente tem o hábito do excesso, né? A gente às vezes direciona a nossa atenção demais e não busca ali o equilíbrio, que naturalmente vai chegar. Mas a mensagem, Dora, está lá no capítulo 11, que era amar o vosso próximo como a si mesmo. Qual a mensagem? Instruções dos Espíritos, é o Espírito Fenelon, que traz essa mensagem lá intitulada Lei do Amor. Eu vou ler o pedaço do início, e onde ele chega exatamente para falar nesse ponto, que ele chama de espécies de misantropos. Ele diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. A um ente ou um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam
em torno de si a afeição e a simpatia rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Essa mensagem ela é um pouco longa e ele vai dar continuidade. Então veja só, essa palavra misântropo, né? Ela significa aversão ao ser humano e à natureza humana no geral. E isso a gente pode até entender como decorrência da lei de reencarnação. A lei de reencarnação explica isso. É natural que eu tenha afeições por algumas pessoas e por outras nem tanto. Nessas nossas encarnações, a gente, além de adquirir boas coisas, a gente muitas vezes adquire preconceitos. Então, eu posso ter preconceito de cor, preconceito com posição social, com questões econômicas. E isso não está tão bem trabalhado em mim. Então, a certos grupamentos de pessoas eu não tenho afeição nenhuma. Ou eu simplesmente não gosto de ter a proximidade com pessoas. E ele está dizendo que é isso, é uma busca que nós temos, é uma necessidade natural de amarmos e sermos amados, mas a gente impõe condições em decorrência desses preconceitos que a gente adquire e traz, que a gente acaba afastando. Aí eu jogo isso para quê? Para um animal, para uma planta, é como se assim, eu determino, manipulo e faço do jeito que eu quero. Isso nós estamos colocando para as pessoas que têm aversão às pessoas. Não quer dizer que não exista pessoas que naturalmente saibam dar o amor aos animais, à planta, à natureza e às pessoas. Existem. Mas a gente precisa colocar, porque a questão foi pontual. Existem algumas pessoas que têm esse hábito. Então aí é a explicação que o Espírito está nos trazendo. A lei de amor, ela sendo direcionada de uma forma ainda desequilibrada. Por quê? Somos imperfeitos. Nós ainda não compreendemos o amor na plenitude que Jesus nos convida. Mas a cada vez que a gente consegue quebrar essas barreiras de nos relacionarmos melhor com o próximo, esse amor sublime que Jesus nos ensinou, ele está se manifestando. E ele vai se manifestar plenamente quando a gente for espírito puro. Até lá, a gente vai adquirindo passo a passo essa condição. Então, todos nós temos o amor, né? Agora, a gente só tem que começar a ter cuidado para não direcionar isso para uma coisa, para um objeto, para um animal, e esquecermos o próximo, que foi o que colocou. Às vezes eu dou um tratamento tão luxuoso, tão assim fora da realidade para um animal em comparação ao ser humano, que eu deixo o ser humano passar muitas vezes fome, necessidade, frio. Eu não, por exemplo, me dou a uma instituição que possa ajudar as pessoas, porque eu direciono tudo isso para aquele meu animal de estimação, ou para aquela planta de estimação, ou para aquilo que eu tenho como objeto que não seja as pessoas. Naturalmente que isso vai passar. A custa de quantos, vamos lá, provas e expiações, eu não sei dizer, porque isso é algo de fora o íntimo, e somente os benfeitores espirituais que conseguem ver de cima, que conseguem abarcar todo o horizonte das nossas relações, sabem exatamente onde é que essas criaturas, como é que elas vão corrigir isso mediante as atitudes que está tendo. Então, a gente, sempre Kardec nos dá também essa elucidação. Quando a gente está em muito sofrimento, em muita dificuldade, o que ele nos fala? Olha, busquem olhar de cima, observem a situação que vocês estão vendo do ponto de vista da realidade espiritual. Você como espírito, com essa informação de que nós vivemos e revivemos, como é que eu estou me vendo, como é que eu entendo tudo isso? Porque a doutrina espírita, e isso é importante também falarmos, ela é para a gente pensar. Ela foi posta para as leis gerais, alguns pontos mais abordados e outros porque não temos condições de entender ainda na concepção mais geral, mas trazendo isso já de uma forma mais incisiva, objetiva pela espiritualidade, como ele diz, nunca Deus permitiu tanta manifestação do plano espiritual no planeta, né? E aí a gente tem que ter esse pensamento de raciocinar. Poxa, eu reencarnei e estou sofrendo, ou estou tendo benefícios, é consequência dos atos ruins e dos atos bons, respectivamente. Então a gente vai tendo essa noção de que a aversão à humanidade tem a ver, logicamente, com nossa maturidade, nosso senso moral, que ainda não está desenvolvido. Nossa capacidade de amar, de perdoar, de ser indulgente ainda não está tão desenvolvida. Mas a gente tem nas encarnações, nas situações que a gente vive, nas famílias que a gente reencarna, no ambiente, na cidade, no meio do trabalho, as
situações para que a gente supere isso. E aí é o esforço, é a vontade de cada um sendo colocada nesse trabalho. Tá certo, dona Dora? Tá certo. Nós estamos agora no gozo dos bens terrenos, não é isso? Isso, a partir da questão 711. Certo. Vamos E lá, isso então, né? é muito interessante porque também estamos vivenciando em pleno gozo desses bens terrenos, né? É. Então vamos lá. Vamos aqui na questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, veja bem, Deus nos criou, Deus nos propiciou a oportunidade de vida na terra, de reencarnarmos quantas vezes quantas necessárias, mas não nos jogou assim, de qualquer forma nem de qualquer jeito. Embora a gente, quando lê lá na Gênese, na Bíblia, tem aquela história de quando Adão foi expulso do paraíso, que diz que agora você vai trabalhar, vai tirar do suor do seu rosto, assim como se fosse uma punição, coisas dessa natureza. Mas Deus nos colocou aqui e nos deu tudo de melhor. Se a gente olhar em torno, o ser humano tem tudo para ter uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida organizada. Eu às vezes, Fabiana, certa vez eu conversando com uma pessoa, e ela dizia que tão cedo não ia ter filho enquanto não tivesse condições de criar. E aí eu perguntei para ela, eu vou colocar isso aqui, porque faz tempo que eu fiz essa colocação e eu sempre gosto de utilizar. Eu perguntei para ela, eu disse, se você, antes desse filho ser seu, você acha que ele é de quem? Ela disse, eu não entendi. Eu digo, tu é filho de Deus? Ela disse, sim. E você acha que Deus vai mandar o filho dele passar um tempo na casa dos outros sem mandar nada para cuidar, para o conforto dele? Aí ela olhou para mim, eu digo, se for seu filho está na sua casa, você vai mandar passar uma semana, um mês na casa da avó, na casa da tia, você não faz a malinha dele, organiza tudo, um dinheiro, cuida de tudo para que não falte nada. Ela disse, tem razão. Eu digo, você acha que Deus vai mandar os filhos dele aqui para a terra? E não vai dar nada assim de estrutura de organização para esse ser na terra? Como que diz assim, você que cuide, você que se vire? Porque assim, Fabiana, eu tenho 4 filhas, mas financeiramente a minha vida só melhorou depois que elas chegaram. Eu não tive nenhuma dificuldade ou nenhuma melhoria antes delas virem. Então, no caso, eu entendo que filho não traz problema, não. Não traz dificuldade, não. Muito ao contrário, muitas vezes melhora a vida, porque aquele espírito ele vem para a Terra com uma programação para desenvolver-se em tal segmento. E aí o pai recebe já todas essas condições para conduzir essa criatura. E aí eu lembrei também de um amigo contando que ele ia para a reunião de desobsessão, saiu do trabalho cansado, né? E saiu direto para a reunião. E aí disse que quando chegou lá, sentado e pensando, ai meu Deus, estou tão cansado. Mas é isso mesmo, é a vida, eu tenho que correr, porque eu tenho 4 filhos para criar, a luta, isso e aquilo e tudo. Se eu não tivesse isso, talvez fosse mais fácil para mim. E aí, com certeza, eu chegaria aqui mais aliviado, menos cansado. Isso ele pensando, né? Aí, quando começou a reunião, um irmãozinho chegou para ele e disse, cansado da lida, né, meu filho? Ele disse, é isso mesmo. Mas, olhe, você fica pensando que talvez fosse melhor a sua vida se você não tivesse filho, se você não tivesse responsabilidade, se você não tivesse que trabalhar tanto, não é verdade? Aí ele ficou, você está lendo meus pensamentos. Aí ele disse assim, mas olha, você desconhece que tudo isso que você tem hoje, você não teria se você tivesse seus filhos. Nada disso veio para você, não. Isso é um empréstimo para você poder conduzir eles e cuidar. Então, não são os seus filhos a responsabilidade do que você está vivenciando, não.
Se nenhum deles viesse, você não teria nada disso, você não teria que correr atrás de nada disso. E às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece que Deus é Pai, que é zeloso, que é bondoso, que é amoroso, que tem todo zelo com a sua criação, que ninguém vem para cá, a não ser aqueles que já fizeram tanto mau uso dos bens que Deus propiciou ao longo das reencarnações, que muitas vezes vem aí com uma dificuldadezinha, né? Ou uma dificuldade grande, porque assim construíram ao longo da vida. Então, quando os espíritos respondem nessa questão, com relação que é um direito consequente da necessidade de viver, e que Deus não imporia um dever sem dar um meio de cumpri-lo, eu fiquei refletindo hoje sobre isso e pensando, realmente, ninguém vem para cá sem que o Pai providencie tudo que vai ser necessário na estrutura de vida daquela criatura. E isso é um direito de cada ser. Porque nós somos criatura divina, nós somos filhos de Deus. Olha que coisa, nós somos filhos do dono do mundo, né? Como aquelas lameiras de caminhão que dizem, Somente, né, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho dele, né? Então, já sou assim, muito... meu amigo. E aí, o que você tem para dizer sobre isso? Não, essa menção que você fez a respeito aí para essa pessoa, né? Que você acha que Deus mandou o filho dele para cá sem nada? É muito interessante, né? Eu lembrei agora da questão 706, quando Kardec perguntou o que se poderia entender por bens, né? E a resposta é que por bens da terra é tudo aquilo que o homem pode desfrutar. Então, muitas vezes, esses bens é muito amplo, pode ser bens da intelectualidade, pode ser os bens do dinheiro, de uma propriedade, de um patrimônio, então tudo aquilo que eu posso desfrutar. E essa é uma visão que ela é geral e ela é microscópica também, porque quando a gente vê essa questão da responsabilidade que ele nos diz aqui, na segunda fase, que Deus não imporia um dever sem dar ao homem meio de cumpri-lo, ele tira da gente toda aquela questão do desculpismo que a gente tem sempre, não fiz porque não pude, eu não consegui porque tal coisa. Às vezes você pode estar tentando algo que não está na sua finalidade reencarnatória. Ou você pode estar tentando algo que é para você esbarrar na decepção, porque faz parte de um projeto também reencarnatório. Mas dizer que não temos bens para desfrutar, isso não. Porque mesmo as decepções que a gente vem a ter nesse campo, a gente tem sempre o necessário. Eu passo, por exemplo, por situações, já passei por situações, já vivi situações que eu olhava e dizia assim, nossa, mas por quê? Não, mas como pode? Não, mas como é assim? E aí, com o tempo, você vai entendendo. Mas uma coisa me despertou a consciência na época, foi que eu disse assim, por maiores que fossem as dificuldades que eu vivi e outras que eu venho a viver, né? Aí eu falava assim, engraçado, nunca me faltou comida na mesa, nunca me faltou o teto, nunca me faltou as condições para ir trabalhar. E aí eu disse, de repente, será que eu não estou exigindo algo além do que eu realmente preciso? Porque a gente pode ter uma vida digna, usufruindo devidamente dos bens, e às vezes a gente pode ser, assim, vamos dizer, tentado, e a gente vai ver um pouquinho mais aí na frente, a algo a mais, mas que não é para a gente ter esse algo a mais, não faz parte, não há necessidade, né? Então a gente pode sim, de repente, conquistar coisas pelo estudo, pela inteligência, pode, porque senão o progresso não se faria, a gente não chegaria onde está. Mas também nós não podemos deixar de lembrar que na questão, deixa eu só lembrar aqui, pronto, na questão 708, que existem situações em que há uma imposição da lei, mas isso é em decorrência daquilo que a gente precisa se ajustar, né? Então, a gente tem esses dois aspectos, mas dizer que nos faltam os bens é uma visão muito ampla, né? Não nos falta, porque Deus não nos coloca numa situação, num mundo de provas e expiações, num mundo primitivo, num mundo de regeneração, num mundo feliz, sem as ferramentas e as condições para poder fazer o bom uso lá, ou aqui, como nós estamos, né? É interessante também, Fabiano, que além dele propiciar todas as condições para o nosso projeto reencarnatório, ele não tira nada de nós, né? Emmanuel diz bem, o espírito é herdeiro de si mesmo.
Quer dizer, nós trazemos a bagagem de todas as conquistas que nós tivemos no passado, de todos os conhecimentos, tudo comigo, que eu vou poder utilizar no momento exato que eu necessitar. Daí a gente muitas vezes vê essas criaturinhas que não vieram nessa vida para ter uma formação nessa ou naquela questão, mas entendem completamente de tudo aquilo. São pessoas que têm, assim, um conhecimento que muitas vezes até o profissional não tem. Então, é como se diz assim, além de todos os bens que Deus propicia em torno de nós, em redor de nós, ainda nos dá o bem maior das nossas conquistas espirituais, para a gente também se valer deles nesse processo de reencarnação. Por isso que muitas vezes o espírito vem com uma dificuldade e consegue se sobressair, encontra meios, porque ele traz conquistas intelectuais, conquistas que ele fez ao longo das suas reencarnações e que vão servir naquele momento para o aprendizado que ele necessita fazer. Perfeito, dona Dora. Podemos passar para a próxima, então? Sim, agora é com você. Tá certo, vamos lá. Questão 712. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Né? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Olha que interessante, né? Estimular o homem ao cumprimento de sua missão. Aí aqui a gente volta a bater naquela tecla que nós não estamos aqui só para espiar e reparar. Nós também temos uma missão, né? E ela é uma missão dada com as condições, como bem foi colocado acima, quando a gente fala de bens materiais, mas em todos os aspectos nós temos essa missão de fazermos alguma coisa dentro do que a providência divina nos permite e nos vê nas condições necessárias de realizar. Agora, experimentá-lo por meio da tentação. Experimentar, colocar à prova, né? Essa palavra tentação no dicionário aqui, ela diz o seguinte: é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Desejo veemente ou violento. Mas para você ser tentado, você tem que ter algumas falhazinhas aí, né? É as famosas falhas que nós temos e que a gente vai ter que corrigir. Por isso que a espiritualidade nos fala que quando a gente vai retornar ao mundo material, né, a gente escolhe o gênero da prova. Muitas vezes a gente sabe o gênero de prova. Um ou outro detalhe vai depender da nossa evolução, da nossa condição, mas o gênero é exatamente para nos expor diante daquilo que a gente precisa corrigir. Então é a tentação que a gente vai descolocar. Por isso que eles dão o exemplo do vício. O vício da bebida, o vício do cigarro, qualquer que seja o vício que você tenha adquirido em algum momento nas encarnações passadas, e que você agora entendeu que ele não é bom, mas você precisa extirpá-lo de dentro de você, você tem que ser posto à prova. Então você tem que ser posto à tentação. E pode ser, por exemplo, o mau uso dos bens materiais que você recebeu em abundância. Ou dos bens materiais dentro de uma condição normal, mas que você abusou de alguma forma. Então, o prazer existe porque precisamos ficar aqui o tempo que é permitido e necessário. Então, precisa ter alguma coisa que prenda-nos aqui nos sentidos da natureza. Por isso, essa lei de conservação, né? Para que eu me conserve aqui, para que o espírito continue aqui, é preciso ter algo de bom. É o prazer da comida, né? É o prazer de você viajar, enfim. Para você fazer certas coisas aqui, você precisa ter condições, dispor de questões econômicas, que foi a forma que se desenhou, né, o uso da moeda, para a gente fazer a troca daquilo que a gente entende que é bom. Então, você passa pela tentação de ter, por exemplo, muitos bens. O que você vai fazer com isso? É só usufruir a seu bel prazer? É só para sua satisfação própria? Não teria aí algo que você poderia, por exemplo, agasalhar pessoas, você gerar empregos pela condição material que você se dispôs aqui no mundo a receber, porque você tem conhecimento, você é laborioso, você sabe manter aqueles bens, né? Mas são coisas que hoje, principalmente hoje, nós somos levados a pensarmos, porque a ciência está aí
mostrando cada vez mais essa realidade espiritual para os que não querem crer, ou não têm fé ou intuição de ver ainda, né? Então isso significa que tem algo que está mexendo dentro de nós, dizendo o seguinte: não pode ser a nossa vida só aqui. Não pode simplesmente a gente chegar aqui, ser fruto de uma união de moléculas, de genes, fazer um trânsito aqui e de repente sumir para sempre. Tem alguma coisa. E o raciocínio que se vem aí ao longo dos tempos sendo montado, e principalmente com a revelação da doutrina espírita, está mostrando isso. Por que eu recebo tanto e por que outro recebe menos? Seja qual for o mais ou menos, vai existir a tentação ali. Às vezes a pessoa vive numa condição mais, vamos dizer, humilde, em que ela tem, dentro daquela relação com aquelas pessoas, uma posição, e ela recebe, por exemplo, ela consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, e aí, em vez dela fazer, por exemplo, ajudar a sua família, a pagar uma escola, a pôr a comida na mesa, ele vai para a mesa de um bar, gastar com a sinuca, gastar com a bebida. Isso não é uma tentação que ele está sendo posto? De colocar tudo que ele ganha pelo suor do seu dia a dia e gastar com aquilo que não é útil a ele? Muito pelo contrário. O prazer ele poderia usufruir, mas ele é tentado a jogar tudo aquilo que ele ganha, que ele pensa, naquilo que ele acredita ser o objetivo de ganhar o dinheiro dele. E não é. E aí a realidade vai nos mostrando que enquanto nós pensarmos dessa forma, nós teremos os grandes problemas nas famílias, nós teremos os problemas de depressão, porque isso é um direcionamento que nos mostra que a alma está sentindo uma necessidade, mas não está conseguindo ter força, ou não está conseguindo se direcionar, ou ter a humildade de buscar ajuda e dizer: por que eu estou bebendo demais? Por que eu estou pegando meu dinheiro e só usando nisso, se eu estou causando infelicidade dentro da minha casa, se eu estou vendo que as pessoas que convivem comigo, que dependem de mim, estão vivendo uma condição ruim e só eu estou me sentindo bem, né? Então a gente tem que sair desse transe para tentar despertar e entender que a tentação ela existe porque existem as nossas falhas, porque existe a necessidade de nós melhorarmos. E é exatamente aí o ponto em que a gente tem que realmente cogitar, né? Meditar. Obviamente que nem todos, mas a gente espera que essas mensagens que vão pela internet hoje cheguem de uma forma muito mais ampla e vão chegar para que as criaturas possam ter um contato. Nós não estamos falando aqui como seres perfeitos, muito pelo contrário, é porque já sabe o que é passar pela dificuldade, já sabe o ônus de ter a consciência de que você está passando pelo que passa, e muitas vezes até perceber que isso pode ser pelo resto da sua encarnação. E você tem que passar por a prova de que o que vier às suas mãos precisa ser direcionado para algo útil, para algo que venha para dar o melhor pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja na sua família ali consanguínea próxima, seja na família que está espalhada próximo de você, no sentido da família espiritual também, né? E tem um objetivo isso, né? Tem aí na questão seguinte. Isso. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Olha só, né? O raciocínio, o pensar. É aquela situação, Dora, muitas vezes, por exemplo, a pessoa que é diagnosticada com diabetes e precisa moderar o consumo de açúcar. Aí ela toma o remédio, mas quando dá de madrugada, ela acorda, vai na geladeira e assalta, né? Ou ela esconde debaixo do travesseiro. Ou seja, a pessoa não está pensando, ela não está desenvolvendo o seu raciocínio, ela não está ponderando que, poxa, essa atitude, se o médico mostrou, comprovou por meio dos exames que meu corpo não pode passar dessa quantidade de açúcar e eu não consigo, ou eu não quero, eu sei que me faz mal, mas eu quero comer porque eu quero comer, eu quero beber, enfim. Então a pessoa não está pensando, ela não está raciocinando, ela está simplesmente se deixando levar pela questão instintiva, como foi colocado na mensagem do Fenelon, na lei do amor. A gente rebaixando a lei do amor ao nível de instinto. Então eu vou comendo compulsoriamente, instintivamente, só porque isso é para mim um prazer. O prazer da tentação está aí. Eu preciso pensar, eu preciso raciocinar. E aí é onde entra a visão da realidade. É o que está escrito no livro dos Espíritos, no Obra, o Céu e o Inferno, no início, no porvir e no nada. Quando Allan Kardec coloca o exemplo daquele jovem que tem um diagnóstico de que ele vai viver
alguns meses ou no máximo 2 anos. Aí ele compara, se ele não é uma pessoa que tem a visão da realidade espiritual, ele vai dizer o seguinte: vou usufruir a vida no que eu puder, porque eu só vou viver mais 2 anos. E se ele tem o conhecimento espírita, o que ele diz? Opa, é uma etapa que eu preciso viver, e o que eu fizer agora tem consequências lá na frente, nas próximas existências. Então veja a diferença, né? A diferença que nos leva ao raciocínio da realidade. E lembrando que não é simplesmente a filosofia espírita. A filosofia nasceu da prática, nasceu do fenômeno, nasceu da observação de um fenômeno, né? E lembrando que o que Kardec colocou, nunca Deus permitiu tamanha manifestação do plano espiritual no planeta como do século XIX para cá. Emmanuel diz, o correio do céu nunca se interrompeu. Sempre, sempre nós estamos recebendo mensagens aí, orientações, informações sobre essa questão, né? E a gente, muitas vezes, um dia desses, a gente estava até comentando algumas situações de pessoas famosas que se envolvem em escândalos. E a gente se pergunta, meu Deus, o que a pessoa queria mais? Se já tinha tanto, por que se envolve em coisas assim, dessa natureza, né? São tentados. São tentados naquilo que ainda está muito forte em si, nas suas tendências, nas suas viciações. Porque aquele que já superou, não tem como ser tentado, não. Jesus mostrou muito bem o exemplo dele. O meio era o mais distorcido possível. Não se sentiu sendo tentado em nenhuma situação. Mas nós que temos as nossas fragilidades, a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes a gente acha assim, não, o outro ali, eu não faço. Mas de repente a gente é tentado em algo assim tão sutil, que quando a gente já viu, já foi. Já foi. Já atendeu bem a sugestão negativa, e aí com isso a gente demonstra justamente se a gente aprendeu alguma coisa, ou se a gente ainda está com essa dificuldade muito forte em nossas vidas, né? Dora, tem uma mensagem aqui do livro Fonte Viva, que é a mensagem número 120, que ela é intitulada Assim Será. Ela vai exatamente em cima dessa questão 702. Eu não vou ler ela toda, não, mas eu vou pegar apenas 2 parágrafos, que é exatamente onde a gente está falando, principalmente da tentação do dinheiro, né, que é uma coisa que mexe muito conosco nesse mundo. E a mensagem é do Evangelho de Lucas. A questão do dinheiro mexe contigo? Não, eu digo, essa questão do dinheiro, ela mexe no sentido de que as pessoas têm uma visão do dinheiro. Não, um pouco. Ela tem uma visão equivocada, que as pessoas acham que ganhar dinheiro é pecado, né? De que você você trabalhar, e não é bem assim. O que Jesus condena, no sentido de condenar, no sentido de chamar a atenção, é a usura, é essa questão da avareza. Mas a gente não pode ver na mensagem de Jesus, quando ele fala, olha, os pobres, que se tanto colocou como se fossem os pobres literalmente, né? Quando ele se referiu aos humildes, mas se você se voltar para a questão da pobreza, quem está na pobreza não tem o desejo de melhorar, não tem o desejo de trabalhar, de estudar, de ter uma vida melhor, e a gente vê as pessoas conquistando. Essa é a realidade, é isso que nós temos que buscar. Essa questão que foi colocada, implantada ao longo dos anos, dizer que não, Deus gosta dos pobrezinhos, você tem que ficar pobre mesmo. Por que quem colocou essa ideia não abre de mão da sua riqueza, não abriu mão dos seus bens materiais, né? Justamente. E aí a mensagem é nesse sentido, da gente, então, olha só, a gente se preocupar em amontoar é que é o problema, mas ganhar para ter uma vida digna, você pode de repente vir com a missão da riqueza, você vai vir com condições para você ter os bens, mas lembrando que isso tem uma finalidade, e é exatamente onde o Emmanuel coloca nessa mensagem, na mensagem de Lucas, que ele diz assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí eu vou lá nos parágrafos mais abaixo, que ele diz assim, amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver,
o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Que coisa, né? Então, veja só, o problema não é ganhar dinheiro, o problema não é você ter, né? O ter, ele precisa, senão, para que Deus ia dar o prazer do bem material? Perfeitamente. Né? É em decorrência do seu esforço, né? Eu adoro trabalhar, gosto demais, e se Deus me permitir morrer trabalhando, eu fico muito satisfeita, ele vai me dar uma morte feliz, porque você se sente bem no convívio com as pessoas, você se sente bem de saber que está propiciando oportunidade também para as pessoas. Então, Deus é maravilhoso. Ele não quer a nossa miséria, a nossa fome, não, nada disso. Todos os recursos para a gente superar existem. Agora, como você bem falou, tem muitas pessoas que trazem em si essa ideia de que não, Deus não gosta de pessoas que tenham condições na vida, que tem que ser miserável. Tem tantas pessoas aí que vivem numa pobreza extrema, que tem um orgulho, que tem um mal pensar, um mau desejo de situações assim, e que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer, não. Ele colocou riqueza para todos nós aí, em abundância. Claro, não é para a gente assambarcar o do outro, mas para a gente se prover bem de tudo, né? Isso, Lourdes. Agora você tocou no outro ponto importante. Você quer o melhor, mas não vá buscar tirar do outro, não. Trabalhe, estude, se aprimore, né? Esse aqui é o verdadeiro sentido da lei do progresso também. É quando eu busco, eu vi alguém que saiu de uma condição material inferior a minha e, poxa, fulano conquistou. Se ele conquistou, também posso, eu também vou me dedicar. Não ficar, como o invejoso fala, né? Pode ir atrás, tem mutreta aí. Como é que pode? Não tinha nada e da hora para outra agora ficou rico. Claro que tem essas situações, mas o invejoso, ele está sempre febril, né? Ele está sempre ardendo em febre, porque ele não admite a conquista. Quem tem o objetivo de crescer é diferente. Ele observa e diz, vou seguir esse exemplo. Ele conquistou, foi dessa forma, foi aprimorando-se assim, foi doando seu tempo assim assado. Que interessante, deixa eu anotar aqui, deixa eu buscar. A Dora gosta de trabalhar. Poxa, eu vejo a Dora não para um minuto de trabalhar. Então a gente tem que se espelhar para cima, olhando para cima, né? E deixando que, obviamente, deixa o julgamento para Deus. Porque olha, a gente não tem como conhecer a intimidade do outro, de certa forma, entendeu? E essa questão, eu agora vou entrar para o lado do trabalho espírita, viu? A gente, muitas vezes, não quer, vamos dizer assim, assumir um compromisso, uma tarefa. Não, o que vão dizer? Vão achar que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem aquela preocupação, sabe, ser humildezinho, ser aquela pessoinha que fala baixinho, que nem se mexe, que por dessa natureza, entendeu? E muitas vezes, quando você avança, quando você quer trabalhar, quando você quer realmente realizar alguma coisa, você não é bem entendido pelas pessoas. Tá querendo se mostrar, tá querendo se expor e tudo mais, como se isso fosse feio, como se isso fosse doente. E a tarefa pede de nós justamente isso, trabalho. Nós temos que mostrar a nossa cara, nós temos que realizar, sim. Nós estamos hoje no momento em que não dá mais para esperar a próxima encarnação para a gente ter acesso a uma série de informações que a doutrina espírita nos traz. E aí o que acontece? Tem obras e obras guardadas aí que ninguém ousa sequer estudar. E qual é o mal que tem em você expor, levar essa proposta para as pessoas, despertar as pessoas, falar de coisas que ela não tem nem ideia que existem. Porque o que nós estamos falando aqui está lá na codificação, está lá nessa lei. E a gente precisa conversar sobre ela, a gente precisa discutir sobre o que ela quer dizer.
A nossa discussão aqui é mínima, está só entre eu e você. Né? Mas poderia se tornar maior, mais ampla, a partir daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, que podem interagir conosco, dar suas opiniões e tudo mais, porque nós precisamos parar de ser aquela criaturinha que, sabe, não, eu peguei desse jeito, eu vou deixar desse jeito. Olha os talentos, parábola dos talentos. Eu peguei, não, esse trabalho, quando eu comecei, ele era desse jeito, eu não vou mexer nisso aqui. Não, nós temos que fazer mais. Ah, eu peguei desse jeito, vamos ampliar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer mais. Deus nos permite. Os bens da terra que estão aí disponíveis, ó, veja um instrumento desse, uma internet dessa, né? Tem muita gente que não quer de jeito nenhum. Mas o que ela pode propiciar para nós? O que ela está propiciando? Né? De trabalho, de oportunidade, de estudo, de conhecimento, de informação. E ainda tem gente que acha que a gente está fazendo isso só para aparecer, só para se promover. O que você acha? Dora, não, eu concordo. Olha só, você fez me lembrar agora aqui do José Raul Teixeira, e ele falou em uma palestra exatamente isso. Olha, cada um de nós somos uma individualidade, nós somos únicos, né? Cada um é uma pessoa. Nós podemos estar próximos em termos de pensamento e sentimento, mas somos individualidades, ponto. E você imaginar aí que a criação é infinita, né? Quantos não tem aí diferentes, né? Vamos falar assim. Mas olha só, ele foi questionado exatamente nesse aspecto, que chegaram para ele e disseram, Raul, Divaldo já está, né? Isso foi um bom tempo, foi acho que até antes mesmo do acidente cerebral dele, né? Do acidente vascular cerebral que ele teve. E ele falava assim, que daqui a pouco Divaldo nos deixa, você. Aí foi dizendo o nome de vários espíritas que vieram com esse trabalho de ser o divulgador, de ser os transmissores dessa informação. E ele disse assim, exatamente isso, que nós espíritas que estamos com essa mentalidade aí que a pessoa colocou para ele, tá errado. E se você não é o próximo Divaldo, o próximo Raul, alguém que vai exatamente, e você tá aí encolhido, com vergonha, achando que não deve fazer, quando você de repente tem um dom da oratória, ou você vai ser um médio escrevente que pode ter aí uma habilidade diferenciada, ou até igual a de outros que você está admirando. Então, assim, a gente não pode se esconder. Os talentos foram dos dados para a gente fazer o uso deles. A gente se melhora e melhora o que está ao nosso derredor. Serve de exemplo, serve de motivação, né? Então, eu fiquei olhando, olha que interessante. Aí, às vezes, a gente só admira, como você colocou, aí eu não estudo, aí os livros ficam na estante só de enfeite, aí eu vou lá na palestra só para tomar um passe, mas eu não presto atenção na palestra, que pode, de repente, me dizer algo que corrobore com o meu pensamento, que, de repente, estou pensando em fazer algo assim. Então, a gente não pode ter vergonha de trabalhar no bem. É aquela situação que os apóstolos disseram, Senhor, nós vimos uma pessoa em teu nome expulsando um demônio e nós o repreendemos. Ele disse, não, quem não está contra nós está por nós, não façais isso. Então, isso quer dizer que o bem está aberto para a gente fazer. Lembremos daquela resposta que os benfeitores nos dão. Eu não lembro o número agora, mas ela é muito forte. Por que o mal predomina? Por culpa dos bons, que são tímidos. O mal não. Ele vai, ele não tem vergonha, ele se manifesta do jeito que ele quer, e os bons são tímidos. Então, é isso que você bem colocou. Esses bens que a gente recebeu, sejam eles no campo da intelectualidade ou material, e é um compromisso firmado para a espiritualidade, para a gente ser trabalhador no espiritismo, no catolicismo, no protestantismo, no hinduísmo, onde for, a gente tem que abraçar, tem que abraçar. Lembremos que Kardec fundou a Revista Espírita às suas próprias custas. E depois ele falou, depois ele disse que foi a melhor coisa que ele fez, porque senão ele ficaria dependente de alguém que, por exemplo, só quis pensasse nos recursos materiais. Então ele conseguiu desenvolver o trabalho de trazer ali novas mensagens, e importantes mensagens, um complemento
que inclusive da Revista Espírita tem muito das dissertações que estão nas obras posteriores que foram publicadas, né? Então a gente tem que realmente parar de ter essa vergonha, porque Jesus disse, se você tiver vergonha de mim, eu também tenho vergonha de você. Se você for um trabalhador assíduo e árduo, também estou ali contigo. Então ele está dizendo que é a nossa atitude. Qual é a nossa atitude perante o mundo? Né? E lembrando, pode ser algo grandioso? Pode, mas pode ser algo aqui, pequeno, que também tem sua importância. Né? Tudo tem sua importância no mundo. Então o bem precisa ser praticado. A gente precisa se doar. Fazendo um trabalho, como você bem colocou, online desse, gente, ao tempo em que todo mundo viu a dificuldade de se separar dos estudos, dos grupos, das reuniões, e hoje você está continuidade, com uma amplitude de alcance tão grande, do nosso ponto de vista, porque a gente sabe que quando a gente está pensando o feixe vai, a gente nem imagina. A gente não tem nem ideia, porque o fluido cósmico universal está em tudo. Então você está pensando, está chegando onde você quiser chegar. A força, a frequência, a potência, aí vai depender do que você está demonstrando de sinceridade no seu coração. Mas foi muito bem lembrado, Dora. Para mim, se uma mensagem dessas que nós veiculamos aqui nesse canal, ao longo da semana, com a vasta programação que nós temos, chegar a alguém que não tem na cidade um centro espírita, que não tem condições de ir a uma reunião, sair de casa, se beneficiar uma pessoa, para mim já fez muita coisa. Então, esse é bem da terra também. Esses são bens da terra colocados a nosso favor, à nossa disposição, para que a gente faça bom uso dele. Para que a gente não coloque ali, enterre a moeda e, vamos dizer assim, não, eu sei muito, eu conheço muito, eu tenho muitos livros, eu faço isso, eu faço aquilo. Para que serve isso? De que adianta eu ter tanto conhecimento, não estou falando eu, o ser humano, ter tanto conhecimento, ter tantas condições de ter tudo, de ouvir tudo, de participar de tudo, se não serve para nada. Porque, primeiro, não modificou a pessoa. Nada. Porque o egoísmo permanece. Então, de que vai adiantar se a gente não fizer um esforço de pegar esses bens que não é nosso, mas que chegou na nossa mão, não por acaso, para que a gente esparra esses bens, faça bom uso, faça chegar às pessoas e olha esse momento, ele é extremamente necessário em nossas vidas. Se a gente não aproveitar agora, a gente não vai ter outra encarnação para aproveitar, não. Eu tenho certeza disso. Então, que a gente pegue esse bem da terra aqui que Deus nos deu, que é a doutrina espírita, e vamos, sim, retirar o melhor para nós, porque quem estuda já se beneficia a partir do momento que está estudando, mas fazer com que chegue a mais e mais pessoas. Eu conversando no domingo com o Fábio Carvalho a respeito dessa questão, de que antes da pandemia, o centro espírita era assim, quer conhecer a doutrina espírita, venha para a nossa casa. Quer estudar a doutrina espírita, venha para a nossa casa. Quer dizer, se você tiver interesse, venha. E aí, o que aconteceu? Fechou tudo. Fechou tudo. Incrível, né? Fechou tudo. Que grande lição que a gente precisa tirar disso aí? Que a doutrina de Jesus, os talentos estavam sendo enterrados. Os talentos estavam ali parados, pronto. Não, não, não. Vamos pegar esse talento aí, vamos. A candeia tem que ficar acima do alqueire. Não sei nem onde é que ela vai iluminar, mas ela vai ter que estar acesa, vigilante, porque uma hora dessa, esse trabalho que está sendo feito por muitos dos nossos irmãos aí na internet, no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente vê demais os canais trabalhar na divulgação da doutrina espírita, vai ficar para as novas gerações. Não é só para o momento de agora, mas tem pouco acesso. Se preocupe, não. Uma hora você vai lá, você se espanta com o tanto de acesso que teve. Pessoas que estavam buscando um tema, uma situação, e vai lá e acessa e tudo. Olha a contribuição. Né? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar
Qual é o direcionamento que nós estamos dando a esses frutos, esses bens da terra que Deus nos deu? Perfeito. Né? Imaginarmos, não, e temos a certeza de que essa geração que está aí é uma geração da tecnologia, né? Então, para eles, tudo está aqui dentro. O acesso para eles vai ser muito rápido, né? Com certeza. Pois, amigo, vamos ficando aqui nessas duas questões. Se a gente tivesse lendo esse livro, a gente já tinha terminado de ler essa lei, já estava na outra, né? Olha, conversando, olha, discutindo, como é bom a discussão do estudo, né? É maravilhoso, Duro. Maravilhoso. Então, nós vamos encerrar por aqui, porque não dá para a gente iniciar uma outra questão, estamos quase no nosso tempo. E vamos aqui, mais uma vez, deixar a palavra com o Fabiano. Bom, meus amigos, então, lembrando que para nós é um grande prazer, tá? E que a gente possa sempre contar com o apoio de vocês, porque não somente nos assistindo ao vivo, mas encaminhando essas aulas, esses vídeos, essas discussões, não só das leis morais, mas de toda a programação que tem no Ciência Cristã, para que as pessoas comecem a ter essa ressignificação nas suas vidas. A gente sabe que nem todo mundo tem o hábito de ler, nem todo mundo tem o hábito de estudar. A doutrina espírita nos exige esse hábito de estudar. Então, quando a gente se coloca aqui para fazermos discussões de temas, é importante, porque essa discussão pode despertar. Às vezes a pessoa lê simplesmente, vê uma resposta, e pode passar assim despercebido, porque às vezes ela não tem a maturidade, mas ela está numa encarnação em que esse contato é para exatamente chamá-la para uma realidade que vai lhe tornar, se ela perseverasse, né? Porque nós temos que ter essa perseverança de ficarmos no estudo. Se não é na doutrina dos espíritos, pode despertar uma religiosidade que ela não estava tendo no momento, e ela vai buscar algo, um outro clero, que vá atender às suas necessidades. É um ganho, é uma alma que já se coloca à disposição de Jesus dentro da sua perspectiva. Ela vai se doar naquilo que ela diz assim, eu sou bom em fazer nisto aqui. Isso é que é importante, porque os espíritos nos falam numa questão que é relacionada à desencarnação, mas ela serve para tudo, que o conhecimento do espiritismo é importante, mas o bem conta muito mais. Então, que a gente continue firme e forte. Para nós aqui que estamos em Brasília, fazendo esse intercâmbio com o Parnaíba, é um grande prazer, uma grande felicidade, uma grande bênção. Eu sempre digo, é uma bênção muito grande. Adoro ter me encontrado aqui, né? E amarrou bem, entendeu? Porque ela me coloca nos trabalhos mesmo, entendeu? Então eu vou dando o meu melhor do que eu puder, e eu digo sempre a todos vocês, estou aberto às críticas, estou aberto a qualquer que sejam as colocações, se não ficou claro, se foi algo que ofendeu, se foi algo que não trouxe o entendimento, estamos sempre abertos, porque a gente cresce nisso, né? É se relacionando com os outros, no equilíbrio, com paz no coração, sempre sabendo que Jesus é que está no leme desse barco, chamado planeta Terra. A bênção é nossa aqui de Parnaíba, Fabiano. Muito obrigado pela contribuição, valiosa contribuição, e aguardo você domingo. Tamo junto, se Deus quiser. Vou só passar aqui a nossa programação para encerrar. Boa noite, amigos que estão nos acompanhando. Acompanhe a nossa programação, que tem novidade para a próxima semana. Olha aí.